Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Rodando Brasil Online. Eu sou a Verônica Stasiak Benarczuk, fundadora e diretora executiva do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, e que junto com a Vertex está promovendo pelo segundo ano consecutivo esse evento online, que tem como principal objetivo levar muita informação para todos vocês que estão em casa, nos assistindo, seja ao vivo, seja gravado. Queria também já te convidar para assistir todas as nossas 12 aulas que tivemos em 2020, falando muito sobre fisioterapia respiratória na fibrose cística com o Dr. Evanirso. Tivemos várias instruções muito bacanas e várias orientações muito importantes para quem tem fibrose cística e faz fisioterapia respiratória diária. E, dando continuidade a esse projeto que iniciou em 2020, nós estamos falando nesse ano sobre o que a gente chama de quadripé de tratamento para fibrose cística. Então, falamos muito, hoje nós estamos na nossa sexta aula de uma sequência de 7 semanas, e a gente falou muito sobre não só a fisioterapia respiratória enquanto fundamental no tratamento de quem tem fibrose cística, mas também sobre o exercício físico, a nutrição, e hoje a gente vai falar sobre a terapia medicamentosa, fechando aí o que a gente nomeou de quadripé de tratamento. Lembrando que na primeira aula a gente também pontuou um outro pilar indispensável, que é a nossa saúde mental, não só das pessoas que, assim como eu, têm fibrose cística, mas também de todos os cuidadores, da família e, enfim, de todos nós, né, em tempos tão complexos quanto os que estamos vivendo. E hoje a gente vai falar, então, sobre esse quarto pilar do nosso quadripé, que é a terapia medicamentosa. E eu estou com duas convidadas super especiais aqui, que eu tenho um carinho, uma admiração muito, muito grande, que é a doutora Mônica Firmida, que já vai vir falar com vocês. E eu queria começar, então, chamando a Miriam, doutora Miriam Figueira, minha querida amiga. Seja bem-vinda, Miriam, boa noite. Obrigada, muito boa noite, Verônica. Boa noite, todo mundo de casa. Obrigada por estar aqui com a gente, Mirinha. A doutora Miriam, nossa querida amiga também, Miriam, que todo mundo conhece, já ouviu no simpósio, se emocionou muito no Simpósio Brasileiro de Fibrose Cística em 2020, acompanha o trabalho, admira. Ela vai fazer uma explanação muito bacana para todos vocês e que também entendam como sendo um grande resumo dessas nossas 6 primeiras semanas. Ela vai trazer várias informações super relevantes. Miriam, está com você. Boa apresentação, espero que todo mundo goste, assim como eu gostei de ver nos bastidores já. Muito obrigada, Verônica. É um grande prazer. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Já chegando. Bom, espero que esteja todo mundo vendo. Está todo mundo vendo? Ok. Então, vamos lá. Então, o título dessa aula, né, é Tratamento Medicamentoso na Fibrose Cística, né? Eu sou a Miriam, como ela falou, sou biomédica, sou pesquisadora de fibrose cística e também sou diagnosticada com fibrose cística. E pegando o gancho aí no que a Verônica falou do quadripé de cuidados na fibrose cística, então eu vou dar uma pincelada por todos esses quadripés eu vejo aí como todos esses pontos, né? Eu vejo aí como a base sendo a saúde mental, porque eu acho que a gente precisa tá bem, né, com a saúde mental para a gente conseguir cumprir todos esses pontos de cuidados para a fibrose cística, mas eu vou focar principalmente na parte de medicamentos e explicar um pouco como que esses medicamentos funcionam, né, os que a gente tem atualmente para a fibrose cística. E eu vou primeiro começar com alguns pontos, né, que eu acho importante considerando a terapia medicamentosa, que é ver o tratamento como um investimento no futuro, que a gente precisa estar bem, já que a fibrose cística ainda é uma doença progressiva, e fazer o tratamento correto hoje garante que a gente esteja melhor no futuro e aptos a beneficiar de novos tratamentos desenvolvidos. E negociar o tempo de tratamento junto com momentos de diversão na vida, eu acho extremamente importante, porque nem tudo é só o tratamento, e aí como exemplo, né, desse momento de tratamento junto com a diversão, tenho essa foto de eu fazendo o meu tratamento, minha nebulização na praia, né, numas férias na praia, e eu acho que pegando um sol, então trazer algo, conciliar, né, a diversão com o tratamento. Um outro exemplo também que eu acho importante
por exemplo, você tem que fazer um tratamento de antibiótico venoso, e, no entanto, você vai ter a sua formatura no dia. Eu acho que se for urgente, claro, você vai, mas se for possível começar o tratamento um dia depois, é um tipo de negociação, claro, junto com a sua equipe médica, pode ser bastante importante para você conseguir também ter vida, né? Apesar dos longos tratamentos que exigem, né, a fibrose cística. E dentro disso, eu também acho importante a gente conciliar também as obrigações, porque eu acho que, claro, considerando toda a sua gravidade da doença, mas eu acho que isso foi importante para mim também conseguir conciliar isso, e aqui é também um exemplo de uma foto em que eu estou terminando meu doutorado e fazendo a minha nebulização junto com o tratamento endovenoso. Eu acho que esse equilíbrio, né, e conciliações são negociações que a gente tem que fazer sempre com relação ao tratamento com fibrose cística. E eu acho que também compreender a importância de cada um dos tratamentos ajuda na aderência. Claro que você não precisa ser cientista e entender a fundo, mas eu acredito que você entender o básico ajuda a entender o porquê que é importante você fazer um determinado medicamento, porquê que ele é importante para você e para o seu futuro. Então, para a gente entender um pouco mais sobre esse tratamento, eu vou primeiramente focar uma pequena explicação de como que o pulmão saudável, comparado com o pulmão de uma pessoa com fibrose cística, funciona, né? O sistema pulmonar como um todo. Aqui está um exemplo de células pulmonares saudáveis, em que indivíduos que são saudáveis, a gente está o tempo inteiro inalando insultos microbianos, como bactérias e outras partículas. E eles chegam ao pulmão, onde no nosso pulmão normalmente tem uma camada de muco que cobre as células pulmonares, e esse muco ele é adesivo, então as bactérias se aderem nesse muco e são eliminadas com o auxílio de cílios que possuem na superfície das células, que vão se movimentar, vão bater e vão movimentar, né, o muco para fora do sistema respiratório, através da traqueia, e muitas vezes a gente engole, nem deglute, nem repara. Faz parte do sistema normal do sistema pulmonar, você conseguir eliminar essas bactérias. No entanto, né, na fibrose cística, o que acontece? O defeito, né, genético leva a um defeito numa proteína que está lá na superfície da célula, que é a proteína chamada CFTR, que uma das suas funções é transportar o íon cloreto para fora da célula. E a falta do transporte desse íon, portanto, leva, por diferença de carga, uma reabsorção de sódio. Então, o cloreto não sai para fora da célula, fica dentro da célula, que atrai o sódio, formando sal dentro da célula, e por um mecanismo chamado de osmose, ele atrai a água, já que o sal atrai a água. Então, fora da célula, onde está a camada do muco, ela fica mais desidratada, fica mais espesso, viscoso, que é o muco de uma pessoa com fibrose cística. E isso comprime os cílios. Então, o muco deixa de se movimentar e retirar as bactérias. Então, cria um ambiente ideal para a proliferação de bactérias. E esse acúmulo do muco, junto com o acúmulo das infecções, leva a uma infecção crônica, na inflamação, e com o tempo a destruição do tecido pulmonar, podem levar a fibrose e a perda de capacidade pulmonar ao longo do tempo. E aqui toda essa cascata de problemas que eu acabei de descrever, né, que começa lá pelo defeito na proteína CFTR, levando a todas essas consequências. Então, agora que a gente entendeu um pouco melhor, né, como funciona, né, o nosso sistema respiratório na fibrose cística e também em situações normais, um exemplo de um medicamento bastante usado na fibrose cística é a salina hipertônica, e que ela possui uma alta concentração de sal, né, que vai estimular a passagem de água do interior da célula para a camada do muco. Então, isso facilita a eliminação do muco. E aqui está mostrando onde, bem lá no muco, onde atua, na cascata, né, de problemas da fibrose cística, atua diretamente no defeito do muco. E isso também acontece com a alfa-dornase, em que aqui é um experimento em que
o muco, nesse tubinho aqui, sem alfa-dornase, o muco de um paciente com fibrose cística, ele é bem viscoso e ele não consegue descer. Mas quando você adiciona a alfa-dornase, ele desce e é mais fácil de ser liberado. Já a alfa-dornase, ela atua na inflamação através da quebra do DNA de uma célula inflamatória, que é o chamado neutrófilo. Porque o DNA, quando o neutrófilo tenta combater a infecção, ele morre e seu DNA fica exposto, que ajuda na viscosidade do muco. Então, a dornasia quebra esse DNA do neutrófilo, né? E isso ajuda a dissolver o muco. E também, um outro medicamento bastante usado na fibrose cística são os antibióticos, que eu não vou entrar em detalhes de cada um dos antibióticos, mas é importante ter em mente que tem 3 vias, né? Inalatória, oral e venosa. Cada uma tem sua função. E elas atuam nessa parte aqui, na parte da infecção, para combater as bactérias e controlar a infecção pulmonar, que é extremamente importante também para evitar o dano pulmonar. Então, esse conjunto, né, ajuda a gente a manter o pulmão limpo, livre de bactérias, e é um exercício diário, na verdade, né, que a gente tem que, já que o nosso pulmão sozinho, pulmão com fibrose cística, ele não consegue eliminar o muco, né, de forma correta. Mas é importante também ressaltar e lembrar, né, que a ciência continua, que novos medicamentos estão vindo, né, e, por exemplo, um exemplo de medicamento que atua diretamente na proteína defeituosa são os chamados moduladores, que já estão presentes em alguns países, e eles atuam aqui na primeira parte da cascata de problemas patológicos da fibrose cística, né? Então, antes de surgirem todos os defeitos no muco e tudo isso, assim como vai ser a terapia de RNA mensageiro e a terapia genética, que ambos estão em desenvolvimento, que são muito promissoras para a fibrose cística. Agora, falando do sistema digestivo, eu vou citar a lipase, que é um dos medicamentos mais usados, porque a fibrose cística também acomete, na maioria dos casos, também o pâncreas. E o que acontece que as enzimas pancreáticas, normalmente, estão aqui no pâncreas, elas atuam no intestino delgado, facilitando a absorção de gordura e vitaminas pelo organismo. Então, na fibrose cística, o que acontece? Tem a produção de enzimas pancreáticas, no entanto, também devido a um muco viscoso, no canal onde as enzimas saem do pâncreas para o intestino, ele geralmente fica mais obstruído pelo muco. Já não conseguindo passar, não chega até o intestino delgado, por isso a gente precisa repor essas enzimas através de uma pílula. Então, essa foi uma pincelada do que os medicamentos, né, fazem e como é importante a gente compreender, né, a importância disso, né, e como essa gama de medicamentos fazem diferença no nosso dia a dia. E agora, tendo uma pincelada de um outro ponto desse quadripé, que é a nutrição, também pegando aí o gancho, né, na enzima pancreática. Eu acho que a nutrição, e vendo o meu ponto de vista como paciente, ela não só é essencial para a correta absorção dos nutrientes, como falei, mas também para o funcionamento do nosso organismo, mas também para um melhor combate à infecção pulmonar. Está associada a um melhor sistema imune e tem diversas consequências importantes para o nosso organismo. E aí um exemplo, né, que eu tive um diagnóstico bem tardio, somente com 13 anos, e eu não fazia, então, nenhum tratamento até os 13 anos. Então, aqui é um exemplo de como eu era, numa aula de balé, como eu era bem magrinha, né? Eu tenho uma insuficiência pancreática, então a falta das enzimas fazia com que eu não conseguisse ganhar peso, apesar de comer bem. E a diferença que o tratamento fez na minha vida, a introdução, finalmente, das enzimas pancreáticas, e, claro, não tem um acometimento tão grave do sistema pancreático, fez com que eu atingisse um peso ideal atualmente. Então, a nutrição não foi uma coisa tão presente após o meu diagnóstico, um problema tão presente na minha vida, mas antes foi bastante, e eu acho que um tratamento correto fez toda a diferença na minha saúde.
E, em seguida, um outro ponto importante é a fisioterapia respiratória, e ela é importante também mostrando aquela células lá do tecido, né, pulmonar da fibrose cística, tem um grande acúmulo de muco, então a gente precisa fazer a fisioterapia para justamente retirar esse muco, né, que, como eu falei, nosso pulmão não consegue retirar sozinho. E eu acho que aprendizado de diferentes técnicas da fisioterapia respiratória, o uso de aparelhos que auxiliam a expectoração e a correta incorporação da fisio na nossa rotina, são fundamentais para a nossa qualidade de vida. E eu sinto isso muito claro quando eu faço a minha fisioterapia. Quando eu faço melhor a minha fisioterapia, na primeira coisa pela manhã, quando eu lido com o dia, ao longo do dia, eu me sinto muito melhor. Né? Então, essa retirar, e também à noite, né, antes de dormir, isso também tem uma noite de sono muito melhor. Então, isso é extremamente importante. E eu gosto, geralmente, também de associar, né, um aparelho que tem uma resistência acoplando junto com a nebulização. Então, os dois juntos têm um efeito ainda maior. Às vezes também gasta-se menos tempo, né, para conciliar toda a rotina do dia a dia, mas é importante a gente achar tempo para isso, até para a gente conseguir produzir mais, seja se divertir mais no dia, seja trabalhar melhor, estudar. Então, eu acho fundamental. E aí, o quarto componente que eu vou falar é o exercício físico, que tem uma variedade de benefícios para a saúde que foram também muito bem discutidos nesse evento, né, inclusive a nutrição e a fisioterapia. Mas eu vou falar do meu ponto de vista, e eu também fui mais uma que fiz parte da equipe de Fibra, né, organizada aí pelo Cristiano, no Rio de Janeiro. Eu corri 5 quilômetros, e para mim foi maravilhoso, porque ver também, mesmo que à distância, ver outros pacientes também correndo, com as mesmas dificuldades parecidas que você, isso incentiva, inspira, é muito, muito impactante fazer parte desse grupo, e eu acho que isso fez muita diferença para mim, né? E eu não faço mais corrida de 5 quilômetros, mas eu continuo variando diferentes tipos de exercício, tanto corrida quanto musculação, com diferentes outras atividades. E eu acredito que combinar também a diversão com o exercício é muito importante. Então, por exemplo, eu gosto muito de trilha. Então, eu comecei a fazer muita trilha quando eu morava no Rio, agora estou morando nos Estados Unidos, aqui eu também faço trilha. Então, no final de semana, em vez de fazer algo que não inclua uma atividade física, eu escolho incluir meus amigos nisso, incluir companhias para trazer os divertimentos também. Associar isso a uma emoção positiva. Então, por exemplo, caiaque também é mais um exercício, nadar. Outro exercício que eu faço é andar de bicicleta, no ar livre, que eu também adoro, e combina, né, tanto o prazer quanto o exercício físico. E eu acho que, como eu falei que você não precisa ser cientista para entender melhor sobre seus tratamentos, você também não precisa ser um atleta para fazer exercício físico. Nem precisa se exigir, quando você está mais cansado, fazer um exercício longo, intenso. Eu estou longe de ser uma atleta ou de trabalhar com exercício físico, mas eu sei que isso faz diferença na minha vida, que tem diversos benefícios, e eu incluo prazer junto com isso. Então, mesmo que algum dia eu esteja me sentindo pior, pelo menos faça um pouco de exercício, né? Não, comece, pelo menos, né? E isso ajuda a longo prazo, com certeza. E, por fim, eu vou falar da base dessa pirâmide, né? Que, para mim, é a saúde mental. E eu acho a saúde mental muito importante, porque com a fibrose cística, a gente acaba sendo exposto a diferentes estressores. Isso pode levar um estresse crônico para os pacientes e para os seus familiares. Vou citar alguns desafios da rotina com a fibrose cística, né? A preocupação com o futuro, conciliar internações e tratamento com a rotina do colégio, trabalho, desconfortos físicos diários, como a tosse e diferentes, né, sensações de cansaço. Também a gente
ficando adulto, muitas vezes tem notícias ruins por ter resultados de exames ruins, e isso levar um abalo da esperança no futuro. Não só isso, mas a gente tem que lidar também com tudo que qualquer pessoa tem que lidar, né? E às vezes também tem preocupação financeira, tem diversas questões, por ser uma constante de tratamentos, né? Diversas questões que são bem difíceis. Então, faz parte, eu acho, da fibrose que a gente ter esse estresse crônico. Então, a gente tem que olhar para ele também, além da questão física. E eu acho muito importante você treinar a sua resiliência, que é a capacidade de dar a volta por cima após duras realidades e traumas causados com a fibrose cística. Então, você sofreu algo difícil, que foi mais difícil você passar por cima, mas ter essa capacidade de buscar ajuda. Ou, por exemplo, eu já faço há muitos anos psicoterapia e realmente faz muita diferença na minha vida. Eu acabei buscando uma pessoa que está acostumada a lidar com pessoas com problemas de doença crônica. Às vezes nós temos problemas bem específicos de lidar com tantos estressores, né? E eu acho que buscar ajuda da sua rede de apoio, famílias, amigos, não ter vergonha de pedir ajuda. E acredito que a sua rede de apoio deve demonstrar não só a preocupação com o seu físico, mas também com o seu emocional, e principalmente mostrar, não esquecer de mostrar o amor e o carinho. E aqui, como exemplo, a minha mãe, né, me dando um abraço, todo esse carinho, que eu acho que é tão importante para a gente conseguir continuar, apesar de todos os desafios da vida, né, e da vida com a fibrose cística. Mas lembrar que os cuidadores também precisam ser cuidados, porque os cuidadores estão sofrendo todos os estresses que os pacientes também estão passando. E também eu acho importante celebrar as conquistas, por menores que elas sejam, sempre focar nessa emoção positiva de que você é assim, capaz de ter conquistas, né? E como obrigação para mim é buscar momentos leves e divertidos. Apesar de tudo isso da fibrose cística, você ter em mente que você, para lidar com tudo isso, você precisa também ter diversão na vida. E fazer isso como um foco, né? Então, para manter todas essas demandas de cuidado na fibrose cística que eu mencionei, a diversão e a esperança com a vida, ela tem que continuar, mesmo que às vezes ela esteja abalada, a gente tem que conseguir continuar. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Miriam. Foi muito bom te ouvir mais uma vez, aprender mais uma vez com você. E, enfim, te admiro muito, você sabe disso, eu disse isso muitas e muitas vezes. Também te admiro muito, muito. Viu só? Declare seu amor para quem você gosta, pegando Com sua última certeza. mensagem aí, né? Carinho e amor, né? Carinho e amor, muito bem. E assim, muitas coisas que chamaram muito atenção, né? O recomece, que a gente falou tantas vezes, da constância, o não se compare, cada pessoa é única, independente de se ter ou não fibrose cística, todo mundo tem seus desafios, suas dificuldades, suas variáveis que te impedem de seguir, às vezes, no ritmo que você idealizou, mas cada recomeço é importante, a gente tem falado muito disso toda semana, e legal que você pontuou isso também. Ainda ligado ao exercício físico, uma coisa que é super importante, faz muita diferença, e para mim também fez, fazer aquilo que você gosta, que aquele momento seja também de lazer, porque a gente sabe que na fibrose cística, o exercício físico, ele vem com um selinho por trás de necessidade, né? E aí a correção que eu sempre faço não é só para fibrose cística, é para todo mundo, né? Todo mundo precisa fazer exercício físico para se manter saudável, não é só na fibrose cística. Então, eu já vi algumas pessoas com fibrose cística falando, mas eu não consigo fazer atividade física com prazer, porque eu sei que aquilo ali também é tratamento. Sim, para você e para todas as pessoas do planeta Terra que precisam colocar o corpo em movimento, se exercitar, e quantos benefícios já, muito mais que comprovado cientificamente, dos benefícios, de fato, do exercício físico. Você falou muito também sobre se conectar com as emoções positivas, né? E fazer isso também nos seus momentos, e não só fazer nos momentos de lazer, mas também como ter momentos de lazer, que é uma coisa que a gente vai deixando e a vida vai acontecendo e a gente não para celebrar, como você falou, para comemorar, para se divertir. E entender o tratamento, isso é fundamental, a gente tem falado muito, inclusive esse projeto, de modo geral,
e muito de tudo que a gente faz no Unidos pela Vida tem esse propósito, fazer com que as pessoas entendam a complexidade, sim, que existe no tratamento da fibrose cística. A gente sabe que ela, por si só, já é super complexa, o tratamento também tem muitas variáveis, é complexo, e a frase que você falou que eu anotei, preciso repetir, você não precisa ser cientista para entender do seu tratamento, nem atleta para se exercitar. Então, acho que com essa, eu agradeço mais uma vez sua apresentação. Fica com a gente aí até o final, curtindo a doutora Mônica agora, e a gente já volta para falar com a Miriam. Deixem seus comentários e perguntas aí para ela, que no final ela vai responder também, vai participar do bate-papo com a gente. E agora eu queria convidar uma outra amiga querida, que eu adoro muito, 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 doutora Mônica. Seja muito bem-vinda, nossa carioca querida. Prazer ter você dividindo telinha aí de novo. Eu é que agradeço imensamente, Verônica, você sabe assim, há quantos anos, né, que tem essa afinidade, essa admiração nossa, e que honra estar aqui com você, com Miriam, que é outra que eu admiro demais, aliás, me emocionei demais de ver sua mãe também, que a gente conhece bem e vê essa luta, né, e ver vocês falando faz a gente viajar por toda a nossa trajetória também. Para começar, eu queria, então, agradecer o Unidos pela Vida, queria agradecer a Vertex também, que patrocina esse evento, inclusive a minha presença também aqui, e dizer que eu não preparei slides, assim, eu vou comentar algumas questões que me mobilizaram muito da apresentação da Miriam e queria deixar o máximo possível o tempo disponível para a gente interagir com o público, que mais do que tudo é um grande presente para mim, né? Porque não é nosso objetivo aqui falar especificamente de um medicamento ou outro, mas ele é de algo muito maior e que a Miriam já falou maravilhosamente bem, assim, talvez eu me repita um pouco, né? E o começo de tudo é que eu acho que fica muito claro com a apresentação dela, que foi brilhante tanto na questão técnica da doença, como na sua história individual, duas coisas que para mim mexem muito no nosso maior desafio como médico, como equipe de saúde, que é tentar promover a adesão ao tratamento. Né? A adesão ao tratamento é fundamental na fibrose cística pelos inúmeros aspectos que já foram abordados. Agora, ela só consegue, na minha singela opinião, assim, acho que a gente só consegue estar mais perto de estar fazendo a nossa ação de promoção se a gente consegue ter um significado da doença compartilhado, né? Então, eu acho que o indivíduo que tem fibrose cística e sua família tem que entender a doença, tem que saber o que está fazendo. Não adianta simplesmente a gente entregar uma receita na mão, até porque também fica claro, não é novidade para ninguém, a quantidade de medicações que envolve tudo isso. Então, uma questão é o conhecimento técnico e outra dos próprios medicamentos e onde eles vão agir. Mas tem algo muito maior, né, que é o que nós tratamos de pessoas e não de doença. A fibrose cística ela está inserida, faz parte da vida de um indivíduo, como faz as inúmeras outras coisas da vida, graças a Deus, que cada vez mais as pessoas estão muito aptas a ter sua vida plenamente normal. Só que esse indivíduo está dentro de uma família, dentro de uma sociedade, onde cada um tem seus problemas, seus sonhos. E se a gente se basear, inclusive, na pesquisa recente que o próprio Unidos pela Vida divulgou, que foi o retrato do Brasil da fibrose cística, se a gente for ver desde o diagnóstico, o que acontece? A gente já tem um significado que a gente precisa mudar, porque quase sempre as pessoas olham para a fibrose cística num primeiro momento muito com medo, às vezes com uma visão muito ruim, e eu acho que no momento atual a gente vive um híbrido da situação. Eu brinco que eu digo que eu cresci com as crianças que tinham fibrose cística, porque esse ano eu faço 29 anos de formada, então eu comecei a trabalhar com fibrose cística numa época em que a alfa-dornase, que é uma medicação, né, para ajudar a eliminação do muco, ela estava chegando no Brasil, e hoje a gente vê quanta coisa aconteceu nessa história, quanta a história das pessoas evoluiu. Então, nessa trajetória toda, a gente vê que a doença modificou muito, e não é novidade para ninguém que a fibrose cística é uma das doenças genéticas mais estudadas no mundo todo. Então, ela é, sem dúvida, uma doença muito promissora na sua trajetória. Então, a primeira questão é essa, gente. A gente tem que entender que o cuidado, ele tem que ser uma promoção coletiva, não tem que ser uma responsabilidade individual
dos pais, quando se trata de uma criança, em especial da mãe, porque a gente ainda vive numa cultura em que a sobrecarga da mulher é muito grande, a gente vive situações muito frequentes, inclusive de separação de pais, por lidar com tudo isso. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que trabalhar, e para mim ela é transversal em todos os momentos da vida, é o significado, porque nós somos os significados que nós carregamos da nossa vida nos mais variados aspectos, inclusive na fibrose cística. Então, a gente tem que entender que ela, sem dúvida, é uma doença de um espectro extremamente amplo. A gente vai ter indivíduos que têm um quadro mais grave da doença e muitos outros que têm um quadro muito leve, e que o mais importante é que cada um consiga, né, conduzir, como a Miriam bem apontou, a sua história como uma questão muito individual, e as equipes também no tratamento. E aí, o principal é a individualização, né? A Miriam comentou qual é, mais ou menos, assim, a abordagem, se a gente for resumir. A doença é uma doença que produz, pelo defeito genético, um mau funcionamento da proteína CFTR, que é principalmente um canal de cloreto, e que ela torna as secreções do muco mais espessas. Então, a gente tem uma obstrução das vias aéreas, que facilita também inflamações, infecções, e esse ciclo vicioso é que vai poder comprometer o pulmão. Qual é a grande função do pulmão? É a oxigenação do sangue. Então, se a gente for tentar promover qualidade de vida, a primeira coisa é a gente tentar manter uma boa oxigenação para as atividades cotidianas do dia a dia, o que a gente vai fazer com todo esse quadripé que já foi falado, inclusive a nutrição, que embora não seja diretamente no pulmão, vai ter uma influência direta na função pulmonar também. A questão nutricional é outro ponto fundamental, né, que é variável, como a Miriam também já apontou, de um indivíduo para outro, mas é fundamental que haja um investimento nesse sentido, que a gente se preocupe em ter, e aí se tiver algum pediatra, inclusive, assistindo, uma coisa que é sempre importante a gente lembrar, é que a gente às vezes se preocupa muito da criança estar na faixa da curva de crescimento do ganho de peso adequado, e na fibrose cística a gente quer mais, a gente quer que ela esteja realmente lá em torno do percentil 50, para que a gente tenha a garantia de que está promovendo uma nutrição adequada e podendo encarar momentos de exacerbação da doença, em crises que as pessoas às vezes chamam de pneumonia, né? Mas que são crises da doença que precisam ser cuidadas. Agora, ela é uma doença que, se a gente for ver mais uma vez também por esse questionário feito pelo Unidos pela Vida, me chama muito a atenção como é que o cuidado ele vem desde o início muito centrado nos pais ou nos responsáveis e que ele continua no decorrer da vida. Né? Eu, mais uma vez, brincando com a questão do crescimento, é que eu sou pneumologista pediátrica, mas sou professora da UERJ, onde a gente trabalha com uma equipe que cuida de adultos com fibrose cística. Então, eu brinco que eu cresci com eles. Né? E o que a gente vê? A dinâmica desse indivíduo, quando ele chega no centro de referência de adulto, ela é muito parecida com a da saúde da criança, num cuidado muito centrado no responsável. Então, acho que se a gente cuida de criança, é também muito importante cuidar do cuidador, né? Conseguir que a pessoa tenha a sua individualidade, que tenha a sua vida. Também já foi falado do impacto, inclusive financeiro, que a doença às vezes tem, porque muitas vezes, quase sempre, mais uma vez, a figura da mãe, alguém vai estar em casa mais dedicado ao cuidado da criança, que é desafiador. Então, a gente tem que entender que essas coisas acontecem. Aí eu acho que o nosso maior desafio, como equipe, é entender que a gente precisa enxergar primeiro as famílias e os indivíduos, e inserir os medicamentos e o restante do tratamento, e todas as orientações que forem possíveis, em cima de um contexto que vai ser compartilhado. Então, assim, todos nós temos dúvidas, todos nós temos medos. A Miriam falou, infelizmente, a trajetória de vida ela não é apenas de boas histórias. A gente tem momentos em que vão ser desafiadores, e o que a gente precisa sempre é compartilhar e entender que nós somos pessoas cuidando de pessoas e caminhar aí nessa trajetória da melhor maneira, né? Quando a gente vê também nessa pesquisa do Unidos pela Vida, me chama a atenção que no momento do diagnóstico, mais ou menos metade dos pacientes não conseguem entender, ou das famílias, o que o médico falou sobre a doença ou sobre o tratamento. A gente tem que entender que também, como foi destacado pela Miriam, a saúde mental é fundamental. No momento de um diagnóstico difícil, que sem dúvida você entender que tem uma doença crônica, que vai ter que tratar pela vida inteira, inclusive com toda a sensação de vulnerabilidade que no momento do diagnóstico a fibrose cística traz, é fundamental que a gente
possa dar uma margem de tempo para que a poeira assente, que a gente consiga conversar, ressignificar tudo isso, para que a gente possa caminhar na melhor trajetória aí dessa estrada, né? Eu acho que para começar tá bom isso. Não sei se a gente já tem alguma pergunta, Verônica, que talvez fosse melhor a gente conduzir por ali. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, estava acompanhando o chat. Tem algumas pessoas só, tecnicamente, Camila já está resolvendo ali. Obrigada, Cami. As pessoas dando boa noite, elogiando muito vocês duas, agradecendo, mandando muitos beijos, saudades. Gabi falando que foi mais uma excelente aula. Obrigada por dividir a experiência. E te agradeço muito também, doutora Mônica, pelas pontuações. E uma das coisas que queria puxar o gancho, então, para começar nosso bate-papo, Mirinha pode chegar aqui na nossa mesa virtual também, por favor. Uma coisa que você falou que é muito importante, a Miriam pontuou bastante, né, sobre a questão de termos também todas as outras variáveis além da fibrose cística, e a gente tem falado muito sobre a questão dos cuidadores e de tudo aquilo que está conectado à nossa realidade com a fibrose cística, não só o tratamento, mas sim enquanto vida, né? E você falou muito sobre, me chamou a atenção essa frase, enxergar primeiro as famílias e os indivíduos. E o quanto essa reflexão, e aí puxando gancho para você enquanto profissional da saúde, é importante. Eu me lembro de uma situação que eu, num diálogo com uma pessoa da área de saúde, um médico, ele falando que bem no comecinho da carreira dele, com fibrose cística, ele prescreveu uma medicação que necessariamente precisava ficar na geladeira. E a família olhou para ele e falou, doutor, a gente não tem luz em casa. E ele disse que aquilo mexeu com a vida dele completamente, mudou toda a trajetória profissional e de vida pessoal mesmo dele, porque no momento ele estava prescrevendo algo que de fato precisaria ser prescrito, sem antes entender o contexto no qual aquela família está inserida. E quantas outras situações a gente vê também sobre, por exemplo, a nutrição, a dieta hipercalórica, sobre os cuidados, né? Como você falou, que a Marisa também pontua muito sobre isso, que recaem sobre a mulher. Então, o que essa família tem também acontecendo e como que o profissional da saúde pode olhar para esse contexto. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa prescrição com um olhar aprofundado nessa família, enxergar essa família enquanto indivíduo. Pois é, Verônica, assim, você tocou no que é o eixo para mim da questão, né? Qual é o grande desafio? Se a gente vai pensar numa prescrição para fibrose cística, tem medicamento demais. E se a gente não encontrar um espaço de diálogo em que a gente conheça as histórias e as realidades dos indivíduos, a gente não descobre situações como essa que você acabou de falar, né? O que a gente vê? Algumas coisas super comuns, né? Primeiro que eu acho que a gente tem uma prática muito centrada na autoridade, inclusive do próprio médico, né? Apesar de sempre estar trabalhando em equipes multiprofissionais, o que eu acho que a gente tem, às vezes, são equipes que têm um desafio muito grande de fazer aquela verificação se o tratamento está todo adequado, que ela, sem a menor dúvida, é extremamente importante, mas que às vezes que no tempo da consulta você pode ficar centrado naquilo. E quase sempre a gente tem uma relação que o indivíduo fica com medo de, se fizer alguma coisa, entre aspas, errado, se não fez o tratamento adequado e tal, poder falar. Então, eu acho que faz parte desse conhecimento, essa troca e essa criação de um vínculo com confiança e com franqueza bilateral. Isso poupa tanto do tratamento, isso evita tanta intercorrência entre uma consulta e outra, porque não adianta, como eu sempre digo, a gente fingir que está tratando e o indivíduo fingir que está sendo tratado, né? Eu acho que a gente precisa, também foi outra coisa que eu me lembro que foi pontuada na mesa que estava a Tamires também, às vezes as pessoas se preocupam muito em ser super-heróis, né? Não, porque eu tenho que seguir o tratamento à risca, isso também aparece na pesquisa que vocês fizeram. Quer dizer, nós somos indivíduos como quaisquer outros, nós vamos ter dias em que nós estamos melhores, outro dia que nós estamos piores. Então, o que a gente tem que entender é que a sua equipe de cuidado, ela tem que ser uma parceira, ela não quer nada diferente de você. O indivíduo precisa estar bem e a equipe quer a mesma coisa. Algumas vezes, para fazer isso, cada um tem a sua característica individual. A gente pode parecer um pouco, tá puxando a orelha, mas assim, algumas vezes faz parte, como mãe faz com o filho também, né? Assim, eu acho que o cuidado, ele exige responsabilidade, mas o importante é que a gente consiga construir parceria, eu acho, né?
Eu acho isso fundamental, faz diferença na relação na relação direta, né, do profissional da saúde, do time inteiro, da equipe multidisciplinar inteira e da pessoa que tem fibrose cística, da família, mas eu acho que o grande impacto positivo que se tem como resultado dessa relação é a própria adesão e a melhora na qualidade de vida e no tratamento, né? E eu queria que a Miriam pontuasse sobre isso também. Miriam, se você já teve alguma experiência, como que você falou, de negociação, né? A importância de você conhecer o seu tratamento, se conhecer, conhecer os seus sinais, o seu corpo, né? A sua patologia, a sua condição, enfim, e também essas negociações. Eu tive algumas situações assim também, já, em que exames estavam muito ruins, mas clinicamente eu não estava com todos os sintomas comuns àquela exacerbação. E aí aconteceu exatamente isso que você falou, num diálogo transparente, por um entendimento do que estava acontecendo e uma negociação com a minha médica, óbvio, nada foi colocado em risco. Eu acho que isso é importante a gente falar também quando a gente fala de negociação, né? Se não dá, não dá, ponto final. Mas naquela ocasião em si, era possível a gente tentar o via oral antes do endovenoso, acabou que depois eu precisei ir para o endovenoso mesmo. Mas queria que você falasse, Miriam, um pouco sobre a diferença que faz essa relação com os profissionais na sua vida e sobre essas articulações aí que você também faz para a sua vida, associar todas as variáveis, profissional, pessoal, enfim, tratamento. Sim, com certeza. Quando a doutora Mônica falou, eu acho que a parceria, por ser uma doença que é crônica, né, então a parceria com sua equipe de saúde é extremamente importante, e até para poder acontecer esse tipo de negociação, né? Não é para você negociar também da sua cabeça, né? É bom você consultar o médico, e já aconteceu comigo, por exemplo, do exemplo que eu falei, de ter uma formatura e conseguir adiar, claro, conversando com os médicos, conseguir adiar o tratamento endovenoso, e sempre também não deixar também que a gente chama de peteca cair, né? Sempre conciliar. Claro que, às vezes, eu acho que eu pontuaria aí que a época de adolescência, né, sempre é mais desafiadora. Eu acho que quando você vai ficando adulto, você percebe melhor as consequências, né? Você está mais maduro e já sabe também o que funciona e o que não funciona também no seu tratamento. E às vezes na adolescência você tem aquela imaturidade, e eu tive isso também, por exemplo, era carnaval, e eu ia ter que fazer um antibiótico venoso. Então foi difícil, assim, aceitar e negociar, mas aí uma das vezes eu fiz um antibiótico venoso em casa, e aí consegui e fui, não sei se era a melhor coisa a se fazer, mas eu fui num bloco, mas fiquei assim à distância. Usando que eu usava, né, o acesso, né, periférico. Na verdade, não foi um momento que eu consegui ter a diversão, mas não sei se eu faria de novo, por exemplo, isso, porque eu acabei perdendo, eu tinha acesso na veia periférica, eu acabei perdendo o acesso. E a parte de ter que pegar o acesso de novo, eu aprendi, né? Nesse ponto aqui, não sei se sempre vale a pena, né? Não, nesse sentido, não valeu a pena. Mas, por exemplo, na situação que eu fui na formatura, valeu muito a pena. Eu me diverti muito e fui melhor, mais feliz para ir fazer o tratamento. Então, essa negociação assim acontece em diversos momentos, né, da vida com a fibrose cística. Eu acho que você também ter a relação de poder confiar no seu médico e falar, olha, isso foi importante também para a minha vida. Será que tem algum jeito, né? Eu ir nessa formatura, será que tem algum jeito? Será que eu estou bem o suficiente para esperar mais um dia? Eu acho que essa conversa, né, tem que ser constante e é muito importante. Queria pedir para a doutora Mônica complementar, por favor. Eu ia até pedir mesmo, porque eu fiquei assim... Eu vi o sorrisinho, era próprio de uma boa complementação. Você tocou numa questão importantíssima, que é a felicidade, né? A sua história mostra o quanto a felicidade é importante. E aí eu acho assim, felicidade e amor.
Felicidade e amor a gente faz qualquer coisa. Um exemplo assim, às vezes a gente está muito atolado quando a gente é estudante, por exemplo, de faculdade ou de colégio, você tem um monte de coisa para fazer. Se você tem que sair com o namorado no fim de semana, você faz tudo que você achava que não ia conseguir fazer durante a semana para sobrar tempo e no fim tudo dá certo. Eu acho que a única obrigação que a gente tem na vida é de ser feliz. E aí esse é um ponto fundamental que eu não queria deixar de falar, que assim, a felicidade ela existe a cada 24 horas, né? A busca dela, os sonhos, e é isso que tem que ser vivido. O restante tem que ser compartilhado e com a equipe também. Eu também tinha duas coisas que me lembrei durante o momento que você estava falando, e a Verônica também com a história dela. Uma foi de uma paciente nossa, que me marcou muito, foi a nossa primeira paciente que teve bebê. Era uma paciente que tinha uma história extremamente rica e individual, tanto de familiar, assim, que questões pessoais pregressas com relações com pais, etc., mas assim, que ter o filho, né, era uma coisa muito significativa e muito importante na vida dela. E aí, quando essa paciente falou sobre isso, eu disse, bom, tudo bem, vamos tentar, só que era uma paciente de uma função pulmonar muito ruim. E ficou todo mundo com medo. Quer dizer, aquela história que eu dou exemplo da teoria e a prática. Outra coisa é isso. Nós eternamente vamos fazer escolhas de Sofia e parceria fica muito mais fácil. Um determinado dia, eu falei assim, eu vou engravidei. E a gente já estava meio que preparando para atender aquele tipo de coisa. Não adianta a gente pegar uma regra de probabilidade, de complicações e tal na literatura, porque outra coisa que eu falo muito, assim, a vida real, ela não tem a medicina, né, a saúde que a gente vê na televisão, ela não é tão previsível. E essa paciente, ela engravidou, nós ficamos muito com medo, todos nós, de como seria, e aí a nossa conversa foi essa, ó, nós entramos em um túnel. Neste momento, a gente ainda não é capaz de enxergar a luz do fim do túnel, mas você pode ter certeza absoluta que durante esse túnel todo a gente está junto. E assim foi a trajetória. E isso era tão importante para ela que aconteceu uma coisa completamente oposta. A função pulmonar dela aumentou como nunca ela tinha tido durante o momento que a gente acompanhava. Porque o significado daquela gestação para ela e de tudo aquilo modificou completamente a adesão ao tratamento, a forma de lidar com as situações, né? E a gente teve o imenso prazer de chegar com sucesso ao final dessa história. Eu, inclusive, assim, acabei assistindo o bebê nascendo ao vivo e a cores, então, assim, foi uma coisa que me marcou demais. E o outro é de uma outra paciente, nossa, na verdade, teria inúmeras, né? Vem passando um filme na cabeça da gente nessa hora. Uma paciente nossa que tinha uma função pulmonar muito ruim, num momento que já foi há anos atrás, então a gente não tinha tanta alternativa e estava realmente preocupado com a possibilidade de um fim de vida que talvez não fosse tão longe, que infelizmente aconteceu, só que essa paciente tinha muito sonho de viajar para a Europa. E aí ficava, mas eu não pode, eu tenho que tomar cuidado, que tem que ter oxigênio. Eu falei, vamos preparar tudo e vamos embora, né? E aí foi tudo preparado, a gente fez tudo que é relatório, pede oxigênio, faz aquela coisa toda para ter todo o suporte. Ela viajou para a Europa, não precisou de oxigênio em momento nenhum, se divertiu horrores e ainda viveu muito mais depois que voltou. E foi uma pessoa que nos ensinou muita coisa, né? Inclusive os significados, porque isso nos dá tempo. E aí outra questão que é difícil, mas que também acontece na nossa realidade, até quando a gente lida com momentos de limite de vida, a gente tem que entender em qualquer minuto e qualquer situação, sempre a gente tem cuidado para fazer. E que isso não se resume ao tratamento medicamentoso, né? Essa paciente mesmo também tinha uma questão de conflito familiar, discussões assim com a irmã, e a gente conseguiu conversar com todo mundo, e assim a família se reencontrar e viver todo o amor de novo, e fazer todo o resgate de questões desnecessárias que tinham de conflito anterior. Então, eu acho que o grande papel nosso é compartilhar, né? Nós não temos a regra, a receita de bolo para a vida dar certo, não. A gente sabe a parte técnica e tenta estar sempre estudando, mas a parte técnica, mesmo o conhecimento científico, por mais profundo que ele seja, ele não tem significado se a gente não tiver uma troca de cuidado realmente assim íntimo, né, e individual. Então, eu acho que as duas palavras finais que eu deixaria é isso, assim, tratamento para mim é ressignificação e individualização. Perfeito. Lindo. Concordo totalmente com a escuta mútua, com a individualização, porque é a mesma doença, mas cada paciente é um.
e também cada gravidade paciente é diferente, então, e eu acho que você escuta, às vezes você está tão focado num problema específico e você esquece de escutar o médico, né? Ou o contrário também, né? O médico às vezes está pensando em toda a fisiopatologia, toda coisa, e também não escuta o paciente, né? Nós somos todos humanos, então esse trabalho em equipe não é você sozinho com a fibrose cística, é você junto com toda a equipe médica, junto com a sua família, então o peso fica dividido, né? Fica muito melhor. Com certeza. E uma coisa que você falou agora, Miriam, que é sempre um grande aprendizado para todos nós, né? Independente de ter ou não fibrose cística, é o saber pedir ajuda, né? E o saber aceitar ajuda também, porque é muito difícil, às vezes, a gente aceitar e entender que, de fato, todos precisamos dividir essa bagagem, seja emocional, seja, enfim. E queria fazer um gancho agora também, o pessoal está, enfim, elogiando bastante mesmo. A Milena falou que, com certeza, essa negociação é muito benéfica para o fator psicológico do paciente. Gabi está agradecendo muito vocês duas, dizendo que a aula maravilhosa. Mamãe Viviane, você e Miriam inspiram muito a gente. Vivi também está aqui emocionada assistindo a filha. Maria Aparecida está dizendo que é muito importante essa questão psicológica, né? Influenciando o bem-estar do indivíduo, independente de ter fibrose cística. E é isso, a gente está falando tanto de autocuidado, de olhar para si, e, enfim, saúde mental enquanto um pilar indispensável para todos nós. E queria fazer uma pergunta para você, Miriam, por favor, com relação a especificamente o que a gente está também pontuando hoje, que uma coisa está totalmente interligada e por isso a gente fala de tudo um pouco, sobre como está funcionando hoje o teu tratamento medicamentoso. Você pontuou no início que você mora nos Estados Unidos, né? E aí também queria pedir para a doutora Mônica já fazer uma amarração e um encerramento, por favor, que a gente já está chegando no fim, passa muito rápido, meu Deus. Você diz especificamente medicamentos de uma forma geral. O tratamento de modo geral, isso. Compartilhar um pouco da tua rotina de tratamento e como que você associa isso a toda a tua rotina de estudo, trabalho, enfim. Sim, como eu falei, é sempre um desafio enorme. Eu acho que mesmo não tendo fibrose cística já é normalmente um desafio. Você adicionando isso não é fácil. Eu acho que com o tempo, como eu falei, eu fui aprendendo, né, a lidar melhor, né, a focar bastante. Para mim é importante a fisioterapia no começo da manhã, né, fazer até dedicar mais horas, né, acordar um pouco mais cedo e dedicar mais horas para eu poder render o resto do dia melhor. E claro que também o meu trabalho, eu trabalho como pesquisadora, né, num laboratório, uma universidade. Eu acho que tem uma conversa também com o meu próprio chefe, né, de negociação, se eu precisar fazer um tratamento endovenoso, tiver uma questão de internação, eles são cientes, né, então, porque a prioridade é diversão e tratamento. Então, eu acho que os dois em conjuntos, mas também não esquecer a obrigação, né? Porque agora eu sou adulta, então eu sei que eu tenho que pagar as minhas contas e fazer e conciliar tudo ao mesmo tempo. Mas eu sempre foco no tratamento para me sentir bem, né? E eu reparo a diferença que o tratamento faz no meu dia a dia, tratamento correto. É claro que tem dias que, né, às vezes eu não faço corretamente. E aí eu pago por isso, né? Eu sinto que eu não fico bem durante o dia. E geralmente quando eu volto do trabalho, faço mais uma nebulização e à noite faço outra nebulização e fisioterapia. Essa é mais ou menos a minha rotina. E tento também manter o exercício físico, né? Não necessariamente consigo fazer todos os dias, mas mantenho o melhor que eu posso, fazendo todas as inalações, antibióticos, quando necessário. Basicamente é isso, de uma forma geral, assim. E uma coisa que você falou que é importante, né?
Sabemos que nem todos os dias sai 100%, mas sabemos que a conta sai cara depois. Eu acho que essa lembrança e esse entendimento, né? E esse resgate sempre no recomeçar, e no reorganizar e na constância é o que a gente sempre tem falado, né, doutora Mônica? É verdade. E assim, sabendo que nem sempre é 100% também, né? Outra coisa que eu gosto muito de falar é que quanto mais responsabilidade a gente tem, mais a gente tem a oportunidade de transgredir. Porque cuidar de pessoas também significa inserir isso, né? Por exemplo, algumas vezes você está lá com tempo de internação, você programou lá 14 dias de antibiótico, só que você tinha um evento muito importante da sua família no 14º. Será que para acabar no 13º vai trazer maiores implicações? Então, tem várias situações clínicas que a gente acompanha que mostram que muitas vezes no 13º dia já pode estar bem o indivíduo de ir embora, não é que é sempre assim, mas são questões muito individuais e de acordo com a evolução, porque esses números não são mágicos, né? Não significa que bateu uma varinha de condão no 14º dia e aconteceu algo diferente, aí a partir de agora o tratamento fez efeito, não. E assim é por toda a vida também. Né? E outra questão que você falou é da brincadeira, né? Eu acho que isso vale muito desde a infância. O que a gente vê muito claro também é que quanto mais o paciente insere no seu dia a dia o cuidado da fibrose cística, que a gente sabe que é extremamente trabalhoso. Aliás, um dos problemas mundiais mais desafiadores à adesão é o próprio tempo gasto, tanto com investido, né? Tanto com inalação quanto com atividade física e fisioterapia, que muitas vezes ultrapassam 2 horas no dia do indivíduo. Quanto mais as pessoas ficam mais adultas, hoje a gente sabe que em boa parte dos países os adultos já são em número mais do que são as crianças com fibrose cística, já mais de 50% da população é adulta, são desafios que vêm sendo inseridos. Você colocar a vida do indivíduo nesse contexto todo. Agora, eu acho que uma questão muito importante é inserir o cuidado mesmo, né? E você tocou aí no exemplo da Marise, né, e do Cristiano. Eu acho que para mim eu falo a dessa para ela, assim, enquanto para mim ela é um exemplo muito cativante, inclusive de toda a história individual que ela já contou várias vezes nos eventos também do Unidos pela Vida, do quanto isso é importante, que eu acho que eles fazem isso com o Pedro muito bem, né? De uma forma muito que você faz o cuidado ser um cotidiano, ser uma brincadeira, ter um significado, não de uma obrigação, um peso porque eu tenho fibrose cística, mas algo que por eu ter fibrose cística, eu fazendo e tornando aquilo leve, gostoso, prazeroso, vai me fazer viver mais e melhor. Então, eu acho que essa questão também da rotina ser inserida de uma maneira mais tranquila, ela é outra muito importante. Infelizmente, a gente vê, quando a gente pega na transição, é muito frequente a crise durante a adolescência, mas, por outro lado, eu acho que a transição para a vida adulta é outra janela de oportunidade grande que ela aparece, porque nunca é tarde para retomar o eixo. Isso é outra questão importante, assim. Não é porque eu passei a adolescência que eu não me tratei direito, então agora não tem mais jeito, não. Sempre tem jeito. E eu acho que a grande questão são as palavras mágicas que você falou, né? Felicidade, diversão e responsabilidade, né? Perfeito. E acho que... Só uma questão também, né, que a Miriam comentou, eu acho assim, da mesma forma que eu falei da minha trajetória, que a gente vai desde lá quando não tinha nem mucolítico, né, até hoje em dia que as pessoas estão com tratamentos tão mais específicos, eu acho que outra coisa que eu tenho frequentado muito, que eu queria ressaltar, esses tratamentos mais modernos, mais avançados, que já estão chegando para a gente, se Deus quiser, em breve vamos ter mais, eles também não são uma mágica. Então, assim, são extremamente promissores, mas a gente vai desfrutar mais deles quanto mais a gente tratar. Então, quando a gente fala que é permissível adiar, ter uma questão pontual que você naquele dia não fez, não significa a gente delegar a nossa saúde ao que possa vir chegar de medicação, de terapêutica no futuro. Sem dúvida, a doença é extremamente promissora, mas acho que a gente está escrevendo junto mais um capítulo brilhante e inesquecível da história da fibrose cística, só que todos nós somos autores dessa história. Então, assim, cada um tem que escrever sua frase e a gente tem que caminhar junto para que, de fato, aconteça o happy end que a gente espera, né?
E a Tamires falou sobre isso quando ela esteve aqui conosco, que o furo não vire rotina, né? Que ninguém está aqui nenhuma semana, nem os profissionais de saúde que a gente convidou, nem as pessoas com fibrose cística, nem eu, nem ninguém está aqui para dar a receita de bolo de que todo dia fazemos tudo com perfeição, porque isso não existe. Tenha você fibrose cística, ninguém consegue executar com perfeição, por inúmeros motivos, mas eu acho que a busca tem que ser que o furo no tratamento, seja na sua inalação, na sua fisioterapia, na sua atividade física, nas suas questões de saúde mental que a gente falou, seja na terapia ou, enfim, em qualquer outra prática que também te eleve, te ajude, esse furo vai existir, seja por cansaço, por estresse, por um dia que a gente não acorda muito bem, todo mundo não acorda bem, mas que esse furo não vire rotina, que a gente saiba que a linha é essa, que às vezes uma escorregada, a gente tem que lembrar da nossa autorresponsabilidade, né? Que eu acho que isso também é super importante a gente falar, que às vezes a culpa não é nossa, mas a responsabilidade pode ser que sim. Então, a gente também tem que olhar por esse lado. E muito importante isso que você falou, temos acompanhado muito, seja em eventos do Grupo Brasileiro, em eventos do Instituto Unidos pela Vida, no Congresso Brasileiro, no simpósio que a gente faz, seja nos comunicados que a gente traz de fora do Brasil pelo Instituto, temos visto inúmeros avanços científicos aí no que tange a tratamento, pesquisas para a fibrose cística de modo geral. E, de fato, a gente não pode depositar toda a nossa ausência de responsabilidade pelo tratamento atual ou pela rotina, tal qual já é muito bem pontuada, que funciona. Então, esse quadripé todo que a gente está falando, ele não vai deixar de existir, certo, doutora Mônica? Seja com qualquer outra inovação tecnológica de tratamento que a gente veja em breve, medicamentosa, enfim. Exatamente. E outra coisa na prática que a gente vê, talvez valha a pena também lembrar, da mesma forma que se deposita no futuro, às vezes se deposita a não adesão do tratamento a um antibiótico. Tem paciente que fica muito com essa ideia, exacerbou, então eu vou fazer um antibiótico que aí eu vou ficar bem. Isso é outra questão. Da mesma forma que a gente fala, eu faço exercício físico, então eu não preciso fazer fisioterapia. Então, nada disso é isolado. Às vezes o antibiótico te melhora por algumas questões, mas ele não vai fazer todo o papel do restante. Então, assim, em relação ao quadripé, né, e eu diria os 5 pés, que a Miriam também ressalta o outro tão importante que é a saúde mental, a existência de todos eles, eu acho que ela não tem negociação, ela precisa estar presente. Exatamente. Seja a rotina tal qual escovar o dente, pentear o cabelo, tomar banho, fazer todo o tratamento direitinho, e seja esse um investimento, um olhar para adesão ao tratamento enquanto investimento de tempo e não perda de tempo, certo? Exatamente. Queria passar últimas mensagens que a gente está vendo aqui, vou passar já para vocês darem o último recadinho. Alcione Cipriano falando que parabenizando, muito bom ouvir vocês. A Maria Aparecida agradecendo, parabenizando também, dizendo que as exposições foram muito boas, que foram excelentes. A Angélica, querida, que bom ver você aqui, relembrar tudo que sabemos é maravilhoso, e da forma que está sendo feita é melhor ainda. Todo mundo elogiando muito. Agradeço também muito a vocês, mais uma vez. Queria pedir, então, para a doutora Mônica deixar aí a sua mensagem final, e depois a Miriam também, por favor. Eu queria só agradecer a todos vocês, né, por esse acolhimento, pela oportunidade, pela confiança da gente estar aqui conversando. Agradecer a Alcione, em especial, não só pelas palavras carinhosas, mas assim, pela parceirona que ela e a Can são no nosso dia a dia. Como eu falei, a gente não constrói nenhuma dessa história sozinha, a Can está muito mais tempo aí nessa luta, e é uma honra para a gente também ter essa troca, né? E para vocês é isso, assim, um abraço, um beijo super carinhoso, é muito emocionante ver vocês aí bem representando para a gente o nosso sonho, né? Eu acho que a gente trabalhar com a fibrose cística eu encaro muito como uma missão. Eu já contei várias vezes em lives e situações que a segunda história da minha vida, quando eu estava aprendendo a colher a história do paciente, foi com um paciente com fibrose cística, a quem eu até acabei dedicando a minha dissertação do mestrado na época, depois, né? E, assim, vocês hoje, para mim, eu não sei bem porquê, mas eu acho que eu encarei essa missão, e vocês são um sonho, né? Então, estar aqui com vocês é uma responsabilidade tremenda, mas mais do que tudo é um presente. Queria agradecer também a paciência de quem
escutou, de quem está conosco, e saber que a gente está junto aí para o que der e vier. Um beijo enorme a todos. Obrigada, querida. Sempre bom saber que temos você aí juntinho de nós, cuidando da gente. Obrigada mais uma vez. Miriam, querida. Bom, eu queria agradecer também todo mundo que está assistindo, agradecer a doutora Mônica por fazer parte disso com a gente, conversar com nós, pacientes, com toda a comunidade. Isso é muito valioso num profissional, muito enriquecedor também essa troca, maravilhoso. E a Verônica também por encabeçar tudo isso e estar sempre à frente, né, de trazer mais informação e informação de médicos, pacientes juntos, que eu acho assim fundamental essa troca, porque o tratamento é essa troca, né? O tratamento é um conjunto de autores, e como também mensagem final, só que eu acho que tem que ter a rotina, né? Incorporar na rotina o tratamento, e também a diversão e esperança, né? De que sim, a ciência continua, novas coisas estão surgindo, mas também focar também no hoje, aproveitar o hoje. Então, os dois juntos é importante para a gente se manter bem. Muito obrigada. Obrigada, Miriam, pela tua gentileza. Queria também agradecer a doutora Mônica, enquanto profissional da saúde, como você falou, né? É tão bom a gente poder ter esse livre diálogo, essa livre conversa, e você também, Miriam, por nos representar científica e academicamente e trazer tantas novidades e estar ali no balcão mesmo da pesquisa, na linha de frente da pesquisa. Você é um orgulho muito grande para nós. E sobre o tempo, até escrevi sobre isso ontem, vendo a minha filha de 2 anos e meio colocando meia sozinha. E eu falei, gente, como esse tempo ele passa mesmo, e acho que escrevi que, enfim, o grande segredo, a grande magia do tempo, ela habita antes da gente chegar onde a gente quer e depois da onde a gente sonhou estar, ou seja, é aqui e agora que essa magia acontece, e a gente espera tão ansiosamente por alguma coisa e sente com tanta saudade aquilo que a gente passou, que no final das contas, quando a gente de fato está aonde a gente deveria estar, a gente às vezes não presta atenção. Então vamos celebrar a vida, vamos agradecer, vamos aproveitar, vamos se cuidar para que a gente possa chegar onde a gente quer também, não desmerecendo tudo que a gente passou e repetindo as doses de sucesso, de cuidado, de constância e de ressignificar tudo isso. Gente, foi lindo estar com vocês. Queria pedir mais uns minutinhos para a gente poder assistir o nosso vídeo final. Queria pedir para o time dos bastidores aí colocar, então, o nosso vídeo de encerramento de toda segunda-feira. Já volto. Olá, meu nome é Daiane Marinho, eu tenho 26 anos e fui diagnosticada com fibrose cística no teste do pezinho. Bom, o meu diagnóstico cedo ele só foi possível porque 2 anos antes de eu nascer, meus pais tiveram a primeira filha. E logo após o nascimento, ela foi diagnosticada com ilho meconial. Foi submetida à cirurgia, porém, infelizmente, ela não resistiu. E o cirurgião pediátrico, né, que realizou a operação, informou meus pais que podia ser fibrose cística e orientou-os que se eles tivessem mais filhos, estes iriam ser submetidos ao teste do pezinho completo, mas não deu maiores informações sobre a doença. Então, 2 anos depois, eu vim ao mundo e meus pais lembraram da recomendação do médico, de tudo o que tinha acontecido. Na época, aqui no Rio Grande do Sul, o teste do pezinho comum não contemplava a fibrose cística, então foi realizado o completo. Feito o teste, né, apareceu uma mutação para fibrose e logo depois isso foi confirmado no teste do suor. Então, a partir de então, começou a luta, né, dos meus pais para chegar a um centro de referência. Passado vários médicos, né, eles chegaram no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde eles encontraram uma equipe especializada e que pôde passar informações mais seguras, né, sobre o que era a fibrose cística e os acometimentos que ela trazia. Segui esse tratamento à risca desde cedo, né, fazendo todas as nebulizações, fisioterapias recomendadas, tomando os remédios, fez com que eu conseguisse chegar na qualidade de vida que eu tenho hoje. Eu tive durante toda a minha vida apenas 4 internações, sendo 2 no primeiro ano de vida, em função do refluxo e da perda de peso, e nenhuma delas foi por causa de exacerbações.
Claro que a gente não tem um controle total sobre a nossa doença, mas se a gente fizer o nosso melhor a cada dia, fazer tudo bem certinho, com certeza a gente tem uma qualidade de vida muito melhor e a gente diminui bastante as consequências que a doença traz no nosso organismo. Então, claro que tem dias que a gente chega cansado, né, do trabalho, dá conta, né, de organizar trabalho, lazer com o tratamento é muito complicado. Então, pelo menos para mim, ter uma rotina ajudou bastante tudo isso, em toda essa questão, desde a época da escola, depois na faculdade e agora trabalhando. Então, eu sei que tal hora eu tenho que fazer minha nebulização, minhas fisioterapias, e que eu tenho que colocar isso como prioridade na minha vida. Claro que tem dias que a gente chega cansado, né, que não tem vontade para nada, e quando acontecem essas coisas, eu penso quais são os meus sonhos, quais objetivos que eu quero alcançar. E vejo no tratamento essa ponte que me leva até esses meus sonhos. Acho que quando a gente deixa de fazer por obrigação e passa a ver no tratamento, que é pesado, né? Passa a ver nele um propósito, acho que as coisas ficam mais leves. Então, toda vez que bate essa canseira, eu penso, não, eu quero atingir esse objetivo, então eu tenho que estar bem para conseguir chegar até ele. E isso me dá forças para seguir direitinho com o tratamento. Em relação à atividade física, né, muito tem se falado da questão do exemplo dos pais e dos cuidadores, e comigo não foi diferente. Minha mãe, ela sempre jogou vôlei, então desde muito pequena eu ia junto com ela nos jogos, nas quadras, ficava assistindo e ficava de gandula. E não via a hora que eu pudesse começar a jogar também. Então, quando eu atingi a idade mínima, meus pais me colocaram numa escolinha de vôlei e simplesmente me apaixonei pelo esporte e pratico até hoje. Nessa mesma época, também comecei com yoga para aprender a respirar de forma correta, para ter um maior fortalecimento, né, e alongamento corporal. E embora sejam atividades bem diferentes, eu acredito que elas se complementem. E eu mantenho as duas até hoje. Claro que em função da pandemia, né, muita coisa teve que ser mudada, né, toda a minha rotina teve que ser readaptada, porque a gente não pode sair de casa, né, enfim, e eu não queria parar de fazer exercícios, então eu adaptei tudo que eu tinha em casa, tudo que eu já fazia fora, né, adaptei para conseguir fazer em casa. Então eu desejo que você, que está ouvindo, né, pense qual que é seu sonho, qual o seu objetivo de vida, e trace uma meta, busque alcançá-los, mas não se esqueça de que o tratamento é indispensável nesse caminho. Então, dê o seu melhor todos os dias para que você consiga alcançar o seu melhor lá mais adiante. Tenho certeza que vai valer muito a pena. Quando você atingir seu sonho, você vai lembrar de cada exercício, de cada fisioterapia, de cada nebulização que te deu forças para chegar onde você chegou. E tudo isso vai valer a pena. Muito obrigada. Querida Daiane, que bom ver você aqui com a gente também te admira pra caramba, obrigada por essa mensagem, obrigada para todo mundo que esteve com a gente na nossa 6ª aula do Rodando Brasil Online 2021, eu convido vocês para assistirem essa e todas as outras aulas que a gente já teve deste ano e do ano passado, e também faço um convite muito especial, estejam com a gente na semana que vem. Nossa última aula desse ano vai ser super bacana, super emocionante, super inspiradora. A gente vai falar que toda maratona começa com o primeiro passo, seja a maratona de quem completa lá os 42 quilômetros, seja a nossa maratona de todo dia, como a Day acabou de falar e a gente falou bastante. Todo dia um pouquinho, todo dia algo bem feito, algo refeito, algo reiniciado e a gente chega lá. Um beijo bem grande para todo mundo. Espero vocês semana que vem para a nossa última aula. Fiquem bem, boa semana, se cuidem bastante. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.